Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu respondo a um pedido feito pelo Telegram. Sim, aqui no baixo do seu vídeo você vê aí o nosso endereço no Telegram para você poder estar ali conosco, mais próximo, perguntando, interagindo sobre aonde eu vou investir ou onde eu já estou investindo no ano de 2022. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba o nosso vídeo diário, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Começando a falar desse vídeo, é importante destacar que eu estou gravando ele na primeira semana do ano de 2022. Então essa é uma informação, uma análise que eu trago aqui para vocês referente a essa visão de início do ano. Segunda informação importante é que você não tome qualquer tipo de informação aqui como indicação de nada, mas apenas como um parâmetro para que você consiga visualizar melhor esse macroambiente econômico e também as opções de investimento. E o terceiro aviso é que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar só sobre renda fixa e aqui sobre o Tesouro Direto, que é o principal foco aqui no canal. Então grave essas três informações iniciais e sem enrolação vamos começar, porque 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Antes de falar em quem investir, é importante falar do cenário internacional e nacional para que você entenda, com base nesse cenário, aonde está concentrada a tese do investimento. Então veja comigo, qual é o cenário internacional que nós temos? Eu trago aqui três características principais. A primeira delas, a inflação mundial. Não é inflação no Brasil, os 10% que nós estamos vendo em 2021 e provavelmente aí os 5, 6, 7% em 2022. Estamos falando de inflação em todos os países do mundo, inclusive nos países desenvolvidos. Isso fez com que o Powell, o presidente do Fed, reconhecesse há mais ou menos 2 meses atrás que a inflação não é mais transitória, temporária, e ele pediu que esse termo não fosse mais utilizado. Isso significa então que ela passa a ser definitiva, ou pelo menos mais prolongada do que se esperava inicialmente. Esse foi o primeiro passo, o reconhecimento então da autoridade monetária nos Estados Unidos. E a isso se deve ao fato de que a inflação lá no ano já deve fechar em 6% em 2021. Você não ouviu errado, 6% nos Estados Unidos é uma alta magistral, muito maior, mas muito maior mesmo do que a nossa de 10%. Porque aqui, querendo ou não, nós já tivemos inflações muito mais altas. Mas lá nos Estados Unidos, há décadas, vou repetir, há décadas, que eles não possuem inflação nesse valor. E não é só nos Estados Unidos. A Europa também está com inflação nos valores máximos históricos em diversos países. Então esse movimento, essa disruptura que nós tivemos nas cadeias, fez com que gerasse inflação no mundo inteiro. Então grava aí, isso você já está acompanhando. O crescimento econômico está desacelerando, ou seja, os países desenvolvidos, em que pese continuarem crescendo, estão crescendo menos. Então o crescimento continua, mas em menor escala. Só que para 2022, pode ser até que o crescimento seja pequeno ou até mesmo não chegue. Aqui no Brasil, se você já não sabe, já tem projeções de crescimento negativo. Tá aqui o vídeo aqui no alto para você saber. É o vídeo que nós atualizamos aqui as expectativas de mercado. Assista lá que você vai entender a esse respeito. E aqui nós temos uma terceira informação. Então nós temos que falar de inflação e por que inflação e a questão de emprego. Porque o mandato do presidente do Fed nos Estados Unidos, ele foca em duas principais características. A primeira é o controle da inflação mundial, da inflação americana, perdão. E a segunda, a questão então do emprego nos Estados Unidos. Se a economia está crescendo, os dados de emprego costumam vir positivos. E eles realmente têm vindo positivos. O nível de desemprego, de pedidos de desemprego, para falar a verdade, está nas mínimas dos últimos 50 anos. Então a economia americana continua crescendo. Não tanto, mas continua. Só que a inflação está nas alturas. Esse é um dado interessante que é bom ficar de olho. E inflação nas alturas remete então a essa segunda parte do cenário internacional. Algumas medidas vão ser tomadas e você vai entender agora. Só que eu quero trazer aqui uma possibilidade de algo que aconteceu no passado e que nós nunca podemos descartar. É o famoso Black Swan. Só que antes,
Deixa aí aquele super like para ajudar o canal, porque aqui eu vou abrir informações para vocês a pedidos. Vamos lá! Aqui nós temos então a possibilidade do Black Swan. Black Swan foi um termo desenvolvido por Nassim Taleb a respeito do cisne negro. O que é o cisne negro? Ou qual é o conceito de Black Swan? É um evento raro e imprevisível, só que causa estragos gigantescos. É, por exemplo, esse momento que nós estamos passando em razão da doença do ano passado e que vem repercutindo não somente naquele período, mas vem repercutindo nas economias. E no momento que ele acontece, realmente causa grandes impactos. Então nós podemos falar a respeito de doença, alguma possibilidade de conflito militar em uma escala maior, talvez um estresse político maior global, algum problema maior aí, qualquer tipo de internet, enfim. Problemas que, acontecendo numa escala maior, que não fique limitada a um único país, possa trazer repercussões mundiais. E veja, essa possibilidade sempre existe. E aí nós estamos colocando que nesse momento não estamos considerando isso. Mas fique atento porque essa possibilidade está rondando. Por quê? Porque nós temos mercados da renda variável muito esticada. E tudo seria um motivo para essa correção, principalmente no mercado americano. Mas voltando aqui ao cenário internacional, o que deve acontecer então? Já que nós temos inflação alta, mas nós temos aí emprego em um nível aceitável. Nós devemos ter aí, já agora no início do ano de 2022, provavelmente ainda nesse primeiro trimestre, o fim dos estímulos monetários nos Estados Unidos. Aquelas compras de títulos que o Fed vinha fazendo já há alguns anos no mercado americano. E na sequência, devemos ter então o aumento ou o anúncio dos aumentos das taxas de juros. Se você verificar aqui no canal, você vai ver que o mercado de títulos já está precificando 3 para 4 aumentos ainda esse ano. A taxa de juros lá está 0,25. Se nós tivermos 3 aumentos, ela já iria para 1, talvez até para 1,25% ainda em 2022. E esse aumento é muito alto para a economia americana, que sempre teve juros muito baixos. Qual é a consequência dessa que eu diria que é uma ação quase inevitável para 2022? A primeira delas é uma tendência, vou repetir, tendência, não é certeza, de uma valorização maior do dólar. Por quê? Como o recurso na economia ele não é inacabável, ele sempre termina, vai ter uma migração então dos investimentos de renda variável para renda fixa. E quando as taxas de juros aumentam, é um sinal então de que a economia não está boa. Porque quando você aumenta a taxa de juros, é para você controlar o consumo e, consequentemente, a inflação. Isso deve fazer, provavelmente, o dólar se valorizar perante as principais economias mundiais. Eu já venho trazendo aqui a valorização do dólar, o famoso DXY, em relação a moedas fortes, como, por exemplo, o ien, o euro e outras moedas. E, consequentemente, em relação ao nosso real. Com isso, nós devemos ter aí uma fuga, uma proteção. As pessoas devem buscar proteção na moeda americana e na renda fixa americana. Esse é o cenário internacional. Do ponto de vista nacional, eu vou ser mais breve. Nós estamos vendo logo no início do ano o retorno das preocupações relacionadas à questão política e fiscal no Brasil. E aí nós já estamos vendo aumento das pressões por reajustes salariais, principalmente da categoria do Banco Central e da Receita Federal, depois que foi anunciado aumento para policiais federais. Então veja, se esse movimento continuar, a pressão tende a aumentar e outras categorias podem aderir e aumentar essa pressão política. Além disso, os próprios políticos estão pressionando por aumentos de verbas. E não vamos esquecer, esse ano, 2022, é ano de eleições. Tudo pode acontecer. E além disso, nós temos riscos de promessas populistas dos candidatos. E aqui não estou falando de X ou de Y. Os candidatos, de uma forma geral, em relação a ano de eleição, costumam fazer então promessas que muitas das vezes não são cumpridas. Você sabe por que essas promessas são realizadas. E para finalizar, nós temos a discussão então sobre a revisão do teto de gastos. E eu gravei um vídeo recentemente sobre isso, está aqui no alto aqui, na qual o líder do governo na Câmara já falou que essa questão tem que ser rediscutida. O mercado já assustou, as taxas do Tesouro Direto já dispararam, assista aí esse vídeo, e você está vendo o estresse retornando antes do previsto, porque estamos em recesso legislativo. Então esse é o cenário nacional que nós temos aí. Turbulências político-fiscais no caminho.
Bom, do ponto de vista então de cenário econômico, nós devemos ter ainda uma polarização das eleições em 2022 e um acirramento aí dessa briga, dessa disputa eleitoral. Na minha visão, e volto a dizer, aqui é somente uma opinião e não há indicação de nada. É somente uma visão para que você tenha, entre todas as outras, a sua própria opinião. Eu acredito numa elevada volatilidade das taxas no primeiro semestre de 22. Por que não no ano inteiro? Vai depender de como vai ficar a eleição ou os números em relação a esse ano. Se os números penderem para um determinado candidato ou outro, o mercado já começa a se acalmar, porque já consegue projetar aí a possibilidade de vitória. Se nós tivermos um acerramento e uma disputa muito grande, essa volatilidade pode ser muito grande no primeiro semestre de 22. E quando eu estou falando de volatilidade, automaticamente estou falando também de taxas subindo com possibilidades de baterem nos níveis históricos que nós já tivemos em 2021. E aí nós podemos ver oportunidades se abrindo, que é o que nós vamos falar aqui agora. Só que antes, dê aí aquele super like, ajude aqui o nosso canal a divulgar as informações e olha, não deixe de assistir esse vídeo que eu gravei aqui no alto recentemente sobre taxas e oportunidades no mercado secundário. Ali você vai ver IPCA acima de 6% e pré-fixado a mais de 13%. Assista porque esse vídeo é um dos mais assistidos nos últimos 30 dias. Vamos lá, aqui eu fiz uma mera projeção e volto a dizer, minha projeção é somente para você ter uma referência. Não é para você usar a ferro e fogo e no final de 2022 falar, olha, você errou. Não, é somente para que você tenha uma noção de como vão os grandes números para direcionar o seu investimento. Na minha projeção aqui de inflação, eu vejo a inflação aqui no Brasil em torno de 6% em 2022. Por que 6%? Porque as taxas de juros estão subindo e já vem subindo aí há mais de 6 meses e a tendência é que essa inflação volte então a um patamar. Talvez até um pouquinho acima desse número, mas acredito que 6% é um número interessante. Para 2023, como eu acho que os juros vão continuar alto, ela deve cair um pouco mais. Então, em resumo, a inflação média, para mim, continua alta em relação aos padrões aceitáveis em termos de inflação mundial. Bom, juros, como é que estão as taxas de juros então? As taxas de juros, na minha visão, elas devem chegar aí entre 12% a 13% no primeiro semestre de 22. Anote aí, entre 12% a 13% é o que as principais instituições financeiras estão projetando. E deve fechar aí com um leve recuo próximo aí de 11,5%. Em 2023, eu ainda acredito que elas vão ficar altas, próximas de 9%. Então, na média, vai continuar aí próximo de 10%, juntando esses dois períodos. Anota aí para você ver. A inflação vai reduzir, mas não vai ser aquela inflaçãozinha pequena. E a taxa de juros vai continuar subindo e em 23 pode continuar alta. Em relação ao PIB, o PIB, na minha visão, deve ficar entre 0% ou até negativo. É essa a projeção, nós poderemos ter aí uma recessão em 2022. E em 2023 vai ficar algo pouco acima de 1 a 2% em 23, é o que as principais instituições. Então nós estamos falando aí de um crescimento praticamente nulo se somarmos esses dois, ou muito pequeno. E o dólar? O dólar é importante você entender porque ele pode trazer inflação para o Brasil. Diversas commodities, então, são cotadas em dólar. Petróleo, alimento, grãos, enfim. Nós temos aqui diversas situações que se o dólar subir e se valorizar, como eu falei na primeira parte, podemos ter, então, aqui um problema. Para mim, voltamos a ter estresse no primeiro semestre. Isso não quer dizer que é no final do primeiro semestre, mas ao longo do primeiro semestre, acredito que ainda vamos ter grande volatilidade. Para o resto do período, eu não me arrisco a falar, porque essa aí é a projeção mais complicada. Agora vamos à parte final, falando de cada um dos títulos. Se você está gostando, deixa aí aquele super like e não deixe de assistir aqui a nossa playlist aqui do alto. Mapa do Tesouro. Lá eu falo tudo sobre Tesouro Direto e algumas pessoas até me consultaram perguntando se valia a pena comprar alguns cursos. Você tem todas as informações de graça e em uma ordem cronológica para que você possa compreender. Assista que você vai gostar. Vamos falar aqui de reserva de emergência ou de oportunidade.
Já falei sobre o Tesouro Selic e tenho um vídeo aqui no canal explicando exatamente, falando sobre reserva de emergência. Eu particularmente gosto dela no Tesouro Selic, mas tem outras oportunidades e você pode assistir esse vídeo que você vai gostar. Bom, por que a reserva de emergência ou de oportunidade pode ser ou deve ser no Tesouro Selic? A primeira delas você já viu, a taxa de juros vai subir e não vai baixar tão rapidamente assim. Então, pelo menos ao longo desse ano de 2022, a projeção é que suba e que continue alta, acima dos 10%. E aí o que acontece? Ela vai render então acima da inflação projetada, principalmente para 22 e provavelmente para 23. E lembrando, até R$10.000 você não paga a taxa B3, que baixou agora, é 0,2%. Era 0,25% ao ano, agora é 0,2%. Então você não paga esse valor até R$10.000. E você sabe que também no Tesouro Direto, além de você ter uma boa rentabilidade, você tem duas características importantíssimas em qualquer investimento. A segurança é o investimento mais seguro do Brasil. Exatamente isso, não tem investimento mais seguro. Se você acha que a maior segurança é de investimentos que podem te proteger por meio do FGC, você está muito, mas muito enganado. Por isso, continua aqui com a gente, vai acompanhando. E a liquidez, você pode resgatar, ou seja, é um título seguro e você pode resgatar diariamente em qualquer dia útil até 1 da tarde. Qualquer pedido de resgate até 1 da tarde, o dinheiro volta para sua conta no mesmo dia. Tá aí as informações do Tesouro Selic, no qual eu acho que você poderia pensar como reserva de emergência, ou seja, aquele recurso que você pode precisar urgentemente, ou até como uma oportunidade para assim que aparecerem boas taxas você poder investir. Agora vamos para a parte final. Vamos falar do pré-fixado e do IPCA para que você entenda quais são então os parâmetros, os valores que eu estou projetando. Tesouro pré-fixado. Primeiro, alguns pontos de atenção. Primeiro deles, os títulos, ou pelo menos alguns desses títulos, podem sair do rol até fevereiro de 2022. Então, se você está pensando em comprar alguns desses títulos, não se assuste se no final de janeiro, início de fevereiro, alguns desses títulos saírem. Acalme-se, porque se sair, outros vão entrar. E a tendência é que sejam títulos mais longos. Então, eu já estou dando esse alerta para você se precaver. Além disso, os títulos mais curtos estão com melhores taxas do que os títulos mais longos. Por exemplo, o 24 está com taxa melhor que o 2026 e está também melhor que o 2031. Veja que isso daí é um alerta do mercado financeiro. É a chamada inversão da curva de juros, que dá um alerta do nível de estresse. E além disso, uma informação importantíssima. Todos esses títulos já estão te protegendo da inflação em altos valores atualmente. Assista esse nosso vídeo aqui para você entender até quando esses títulos te protegem da inflação. Nós temos um vídeo no canal, aliás 2, explicando sobre isso daí. E é importante que você entenda como é feito esse cálculo para saber se a taxa que você pegou realmente está te protegendo da inflação. Bom, vamos lá. Eu já venho dizendo aqui, dia após dia, 2022, o ano da renda fixa no Brasil. E a rentabilidade que eu estou de olho é uma rentabilidade acima de 12%, ou seja, uma taxa acima de 12%. Por quê? Se nós vamos ter uma inflação aí que ela vai recuar, e eu estou projetando uma inflação a partir de 6%, eu preciso ter um spread, uma taxa aí adicional que me permita então, com certa segurança, comprar um título e saber que até o vencimento dele eu vou estar tranquilo. Então veja, 12% não quer dizer que eu vá comprar. É o mínimo nesse cenário atual, internacional e nacional, que eu colocaria o meu dinheiro para investir no pré-fixado. Porque o pré-fixado é muito mais arriscado. Você só tem a taxa. E ainda que essa taxa possa subir, você sabe que ela está garantida se você levar até o vencimento. E se você comprar, por exemplo, um título curto, como por exemplo o 24, você sabe que o período não vai demorar tanto tempo assim. Afinal, já estamos em 2022 e 24 é logo ali, 2 aninhos somente. E se você quer entender um pouco mais sobre as melhores taxas do pré-fixado, fica aí a minha dica, a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço. Atualizamos e as taxas estão subindo. Assiste lá. Com relação ao prazo, mantido o cenário atual, ou seja, o cenário de inversão da curva de juros, na qual o pré-fixado 24
paga mais do que o 26 e olhando a minha visão, que é uma visão não de longo prazo nesse momento da economia, eu prefiro os títulos de curto prazo. Então, por exemplo, o 2024 em relação ao 26. Por todo esse cenário que eu passei para você. Está pagando mais, estamos num cenário ainda muito nebuloso e eu não quero ainda carregar um título para um vencimento muito longo. Estão aí as informações do prefixado para você. Se você já está gostando, dá aí aquele super like aí para nós. Continuando falando e para finalizar, vamos falar agora do Tesouro IPCA. Atenção também para ele. Também poderemos ter troca de títulos até o fim de fevereiro de 2022. Ou seja, nos próximos 45 dias, provavelmente teremos trocas. Nós não temos como confirmar isso, mas supostamente teremos alguma troca. IPCA principal. Qual é a diferença do prêmio entre o 26 e o 45? Atualmente ela é muito pequena e eu quero mostrar aqui isso para você, aqui para que você entenda. Veja, estamos aqui no site do Tesouro Direto e o que nós chamamos aqui de prêmio é essas taxas que você tem logo que você carrega o seu site. Vai aqui em títulos, preços e taxas e você já vai poder verificar essa informação. Nós estamos falando então de um título que você já sabe, ele te protege da inflação e além disso te paga uma taxa, que é o prêmio que nós estamos chamando aqui. E veja o que está acontecendo. No momento que eu gravo esse vídeo, o IPCA está pagando uma taxa de 5,24. O prêmio em relação ao 31 está muito pequeno, 5,35 em relação ao IPCA 2035. Para mim, no IPCA principal, é muito pequena essa diferença. É claro que, se você leva essa diferença até realmente o vencimento, dá uma diferença interessante. Só que como eu acho que as taxas vão estressar, eu ainda acredito que o 24 possa novamente inverter a curva e voltar a trazer interessantes retornos. Então tá aí a informação que eu estou trazendo. Em relação aos IPCAs longos, você precisa ter um planejamento se realmente você quer carregar um título desse para um longo prazo. As taxas estão boas? Sim, para quem leva até o vencimento. Por quê? Você tem uma inflação média histórica de 6%. E esse título, além de te pagar a inflação, te paga um retorno de 5% além desses 6%. Então veja que a taxa está boa. Está nas melhores taxas? Não. Assista ao nosso vídeo aí, na nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço semanalmente e você vai entender. Muito bem, qual é a rentabilidade que eu estou de olho? A partir de 5,5% no IPCA 2026. E aí você vai me perguntar, mas por que a partir dessa rentabilidade? Eu costumo dizer aqui no canal que os gráficos e os preços eles têm memória. Eles costumam então retornar para patamares em que em algum momento eles foram testados. E isso é muito comum então quando nós estamos falando de análise gráfica, porque os preços tendem a retornar. Então tá aqui, ó, no dia 5 está aqui em 5,24 subindo, mas quando nós olhamos aqui em um ano atrás, ou seja, o IPCA 2026, ele já chegou a 5,55. Esse é o maior patamar que nós vimos desde o lançamento desse título em 2020. Eu acredito que nós podemos chegar novamente a esse patamar no 2026. E veja que não é muito diferente do que nós tivemos nos títulos mais longos. Se, por exemplo, colocarmos aqui o 2045, você vai verificar que recentemente ele também chegou a esse, 5,54. Só que nesse caso, o patamar histórico melhor seria algo em torno de 6% que ele poderia vir a testar aqui. Veja aqui, ó, em 2017 chegou a 6% e depois tá aqui, ó, em 2018 voltou novamente, claro que em outro cenário, a testar novamente esse tipo de taxa. Então tá aí alguns parâmetros que eu estou utilizando para essa caminhada em 2026, em 2022. E nós podemos então, como eu já disse, voltar a ter essa inversão então das taxas também nos IPCAs, com o 2026 voltando a pagar mais que o 35 e o 45. Só que volto a dizer, são parâmetros. Se você olha para o longo prazo, essas taxas são interessantes de você avaliar. Agora eu com você, eu quero saber a sua opinião. Qual a sua preferência para 2026, para 2022? O Tesouro Selic, ou seja, você quer deixar o dinheiro lá e ficar na tranquilidade? Até quando você pretende deixar? O pré-fixado, qual é a taxa que você aqui do canal entende que é uma taxa boa para você voltar? E o IPCA, você está investindo ou pretende investir? Qual seria a taxa e o motivo? Escreve aí que eu quero entender um pouco mais.
Meus amigos, espero ter ajudado vocês nesse início de ano, trazendo informações que eu tenho utilizado para mim. Por isso eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que sempre aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhem aqui os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.